irmãos, com a graça do nosso Senhor. Queria saudar vocês que nos visitam pela primeira vez. Queria saudar você que faz parte do nosso corpo de Cristo, da nossa igreja. Então, eu queria desde já pedir para que você se colocasse de pé, que a gente vai dar início ao nosso culto. Eu queria ler um versículo para a gente dar início. Está lá no Salmo 51, versículo 16 e 17. Ele diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Nós estamos na presença do Senhor, e quando nós estamos na presença do Senhor, a palavra nos respalda. A palavra diz que quando nós estamos em duas ou mais pessoas, o Senhor ali se faz presente. E nós estamos aqui e o Senhor se faz presente. Mas tem uma coisa que essa semana me chamou muito a atenção. Às vezes, Deus se faz presente, mas às vezes a gente não sente a presença de Deus. E isso aqui fala de um coração quebrantado e humilde. E essa semana experimentei algo que Deus trouxe ao meu coração, que para a gente sentir a presença de Deus, às vezes a gente precisa mudar de postura. Às vezes a gente precisa ter um coração que responde a Deus, porque a presença do Senhor está aqui. Todos nós queremos sentir a presença de Deus, é bom demais sentir o Senhor. Então que essa noite você glorifique o Senhor com seus lábios e também com o seu coração. Aquilo que a gente vai cantar não é só com palavras, mas com o coração. A gente está aqui para adorar o nosso Deus, que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Então eu te convido a fechar os teus olhos e a gente vai estar orando agora. Senhor nosso Deus, Pai, te glorificamos, Pai. O Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Nós declaramos que o Senhor é digno de todo louvor, que o Senhor é exaltado sobre todas as nações, que o Senhor é o nosso Rei. E nós declaramos que esse lugar pertence a Ti, Senhor. Senhor, nós damos liberdade ao Teu Espírito, Senhor, para agir neste lugar, Pai. Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo dado inflamado de Satanás, prendendo as mentes. Nós declaramos agora toda mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, Tu tens liberdade para agir neste lugar, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, ter um coração igual Davi, Senhor. Um coração quebrantado e humilde, Senhor, disposto a Te ouvir, disposto a sentir a Tua presença, a Te obedecer, Senhor. Senhor, nós ansiamos, Senhor, nós temos sede da Tua presença. Nós ansiamos por este momento, Senhor, de Te cultuar, Senhor. Senhor, a Tua palavra mostra que quando nós vamos até o Senhor não nos despede de mãos vazias. Todos aqueles que vão a Ti, Senhor, com sede, o Senhor sacia. Por isso, essa noite, Senhor, nós declaramos que nós estamos com sede da Tua presença, Senhor. Sede da Tua palavra, Senhor. Sede de Ti, Senhor. Nós declaramos, Pai, que Tu és Senhor sobre este lugar, Senhor. Nos damos liberdade a cada coração aqui para que o Senhor possa agir, Senhor. Faça segundo a Tua vontade, Pai. Senhor, que o Senhor venha a ser glorificado neste lugar. Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. E por isso nós Te agradecemos, Pai, porque nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Jesus morreu em nosso lugar e isso nos dá livre acesso, Pai. A Tua palavra diz que nós devemos chegar ao trono da graça com confiança, e assim nós entramos no trono, Senhor, da Tua graça, com confiança, Senhor, sabendo que Tu nos ouve. Assim nós Te agradecemos, Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Podemos nos assentar, eu vou chamar as crianças aqui na frente, teremos um momento das crianças. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar,
Também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar. E até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que nós possamos continuar com esse espírito, né, de celebração. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar o Senhor. Que nós possamos aquietar o nosso coração neste momento, entregar todas as nossas preocupações, aflições, para que nós possamos celebrar o nome do Senhor, amém? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível.
Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Continua, Senhor, movendo neste lugar. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Aleluia, Senhor. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia, Senhor. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. Oh, Jesus, o amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia, Senhor. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida,
Salvador que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Graça estou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor triunfou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu por nós. Tão grande amor, Senhor, tão grande amor. Oh, Jesus, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Seu amor incondicional por nós. Com grande amor, Senhor. Te adoramos, Deus. Te bendizemos, Senhor. Tu és santo, Senhor. Aleluias, aleluias. Nós te adoramos, Pai. Tu és grande, Senhor. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Senhor. E agradecer-te
Senhor. Só Tu és, Senhor. Continua, Senhor, fazendo neste lugar, Pai. Continua, Senhor, movendo neste lugar. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós podemos sentir já a Tua presença, mas nós queremos mais. Que possamos nos render, Senhor, nessa noite. Nos entregar aos Teus pés, Pai. Que o Senhor possa mover. Move, Senhor, em nosso meio. Derrama, Senhor, da Tua cura. Liberta, Senhor, os cativos. Restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, sensíveis à Tua presença, Deus. Continua movendo, Pai. Continua fazendo, Senhor. Aleluias. A atmosfera já mudou. Sim, Senhor. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Aleluia, Senhor. Adore a Ele, querido. Ele está aqui. Fale palavras de adoração a Ele. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra.
Que essa palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa noite, Pai, nós estejamos com os corações abertos, Pai. Que possamos receber o alimento que precisamos, Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria ao nosso pastor. E que ele seja usado, Senhor, através do Teu Espírito para falar conosco. Recebe, Senhor, essa adoração. Recebe, Senhor, cada louvor entoado aqui. Recebe o louvor da Tua igreja, Pai. Que possa subir, Pai, como um aroma suave às Tuas narinas, Senhor. Em nome de Jesus. E ainda nesse mesmo Espírito, nós queremos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. E Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre este ministério, Senhor. Continua, Senhor, abençoando, provendo cada dia mais. E que cada valor, Senhor, aqui seja dirigido de forma certa, Senhor, que agrade o Teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Amém. Podem se assentar. Eu tenho alguns avisos. E são bastante. Primeiramente, eu gostaria de saudar os que nos visitam pela primeira e segunda vez. Gostaria de saudar o Jonathan. Deixa eu ver onde é que está o Jonathan. O Jonathan veio nos jovens ontem. Seja bem-vindo, meu irmão. Sinta-se em casa. Temos também o João e a Sandra. Pela segunda ou terceira vez, não lembro. Mas que Deus abençoe e sejam acolhidos pela nossa igreja. Temos também o sogro do Joel, que está aí. Saibam que, provavelmente o Joel já falou isso, mas nós oramos por vocês também. Fomos irmãos também que oramos, tenho certeza que outros irmãos oraram. E a gente, quando vê vocês aqui, a gente vê que Deus faz, né? As nossas orações, as orações dos irmãos, e Deus responde de verdade, porque o nosso Deus é vivo. Então, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. O Joel também passou por isso. E a gente tem que ficar feliz, porque o nosso Deus é vivo e é real. Amém, meus irmãos? Amém. Então, tá bom. Vamos lá para os nossos avisos. Gente, primeiro aviso. Teremos o nosso encontro de homens. Vamos lá, gente? Aê! Encontro de homens. Nós vamos fazer no sábado que vem. Nós ainda não temos, na verdade nós temos o lugar definido, só nós estamos esperando a quantidade de pessoas para definir, porque o lugar que a gente tem, ele tem uma certa limitação. Porém, a gente não quer limitar. Se tiver mais gente, a gente vai fazer aqui na igreja. Tem outra coisa para falar para vocês. Coloque o nome, nós temos até sexta-feira, e a gente consegue se programar também. Outro detalhe, se precisar, o pastor faz uma carta pedindo para a esposa liberar também, tá? Isso aqui não, acho que não tem problema disso, né? Qualquer coisa, manda mensagem para o pastor, faz uma convocação eclesiástica aqui que eu preciso ir também. Tá, irmãos, conto com vocês, a gente vai ter um tempo bem gostoso, é um lugar bem aconchegante, agradável, e a gente vai fazer uma coisa que Deus aprova, que é sacrifício, que é o holocausto, né? A gente vai fazer uma carninha, né? Então, vamos preparado que vai ser uma bênção. Outra coisa, vamos lá, mês de novembro, temos os batismos, hoje teremos o batismo da Emily, e ao longo do mês de novembro nós teremos o batismo, dia 7/11, o da Sara, dia 14/11, da Isabela, e dia 28/11, da Yasmin e do Lucas. Então, por que a gente resolveu fazer assim? Justamente para a gente poder trazer as famílias, e quem quer trazer, eu falo por nós, a gente tem uma família grande, a gente quer trazer o pessoal aqui, e às vezes o pessoal tem essa história do Covid, o pessoal não se sente tão à vontade, então para não ter muita gente, né, o pessoal não se sentir à vontade, a gente resolveu fazer assim, tá? Só para o pessoal entender. Dias 4 e 5 de novembro, semana que vem, quinta e sexta, Escola de Louvor e Adoração. Serão 2 dias para a gente falar sobre esse tema. O pastor vai ministrar sobre esse tema tão importante, que é louvor e adoração, para a gente saber um pouco mais e também para a gente praticar, né? A gente vai ter um momento todo especial de louvor e adoração aqui, então quero convocar vocês também, participem, a gente tem bastante atividade
E creio que Deus tem muita coisa para fazer nesses dias. Amém? Amém. Que dia que vai ser, pastor? Às 20 horas aqui na igreja, está aqui. O pastor colocou, o erro é meu. Às 20 horas aqui na igreja, então, tá? Vamos lá. Dias 19 e 20 do 11. Vai ter reunião do presbitério Grande Florianópolis. Dia 19 do 11, que vai ser na sexta-feira. Culto de abertura da reunião com a ordenação do nosso pastor Flávio. Então é importantíssimo, né, meus irmãos, que a gente esteja aqui, que a gente vai ser um momento todo especial. Vai ser um culto lindo. Quem já viu, eu pude participar de um culto de ordenação da igreja IPI lá em Passo Fundo. É tremendo, é legal demais, é emocionante demais. Então eu convido vocês a estarem presentes também, a estar prestigiando o nosso pastor e o pessoal que vem de fora. O horário aqui, pastor, que hora vai ser o culto? Que aqui não está o horário. Ainda não temos? 19h30, provavelmente. Nesse dia, depois da ordenação, a gente vai ter uma confraternização para toda a igreja. Vai ter uns comes ali, tudo preparado pelas irmãs, coisa boa, depois do culto, para toda a igreja, viu? Que me falaram um detalhe aqui, não é pelas irmãs, é pelo nosso irmão Ricardo, Masterchef Ricardo. E dia 20, aí, no sábado, tem a reunião do presbitério, que é uma reunião onde a gente presta contas, enfim, é uma reunião do presbitério que vem aqui, o pessoal, os pastores ficam aqui, a gente trata de assuntos da igreja. Então, para vocês ficarem sabendo, se alguém quiser fazer parte, quiser participar, estão convidados também. Ufa, é isso. Eu vou chamar o nosso pastor para ministrar a palavra. Vamos estender as nossas mãos para o pastor, vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor abençoe o teu servo, Pai. Pai, o Senhor já tem falado ao coração dele, Pai, o Senhor tem trazido a mensagem ao coração dele, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor use ele, Senhor, para comunicar aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai, pedimos para que o Senhor unja o Teu servo, Senhor. Tudo aquilo que sair da boca dele seja dirigido pelo Teu Espírito, Pai. Também pedimos, Pai, que o nosso coração seja terra boa e fértil para receber da Tua palavra, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Amados, boa noite a todos. Eu gostaria de já passar direto, então, à mensagem dessa noite. Hoje é dia 31 de outubro. 31 de outubro é uma data muito especial. Hoje é aniversário da Reforma Protestante. Em 1517, no dia 31 de outubro, a igreja, ela sofreu deu início, vamos dizer assim, à Reforma Protestante. Então, Martinho Lutero, ele afixou na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Então, a partir daquele momento, uma reforma acontece na igreja, e de lá são procedentes todas as igrejas evangélicas, Elas têm origem ali naquela ocasião. Por que houve a reforma? A reforma ela aconteceu porque a igreja ela estava nas suas atribuições, no exercício da sua religião, ela estava cobrando as chamadas indulgências, As indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram aqueles direitos que o Papa cedia às pessoas para que, ainda que tivessem cometido pecados na terra, pudessem, por meio dos valores depositados no gasofilácio, poder alcançar, assim, a salvação. Então, vendia-se as indulgências, vendia-se o direito ao céu. E como contrário a isso, Martinho Lutero, ele vai então se posicionar e fazer uma grande revolução. Essa revolução, meus irmãos, ela é uma revolução que tornou-se um mote da igreja. A igreja diz que a igreja reformada é sempre se reformando. A igreja que passa pela experiência da reforma protestante, ela está sempre se reformando. E sempre se reformar é algo necessário para nós, porque a reforma, se lá atrás, se lá na época de Lutero,
A reforma teve um sentido de romper com a religiosidade, romper com os abusos nas cobranças, né, das indulgências, romper com as questões, por exemplo, das relíquias, né, onde haviam ali o culto às relíquias, o culto às coisas. Essas coisas foram quebradas, né, essas coisas foram rompidas. Agora, é importante nós entendermos que esse processo de rompimento com as coisas inadequadas, ele se dá por meio da palavra de Deus. Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre isso. A palavra de Deus, ela nos convida a uma mudança. A palavra de Deus nos convida a sermos pessoas que desejem para si e para a igreja reforma, desejem para si e para a igreja uma vida segundo a palavra, segundo as Escrituras, na direção do Santo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então, olha que coisa bonita, né? E se a gente fosse resumir tudo isso, o que eu diria? Jesus, o Senhor, pelo seu Santo Espírito, lá atrás, tocou Lutero, outros reformadores, para quê? Para que eles pudessem voltar-se à palavra de Deus, e voltando-se à palavra de Deus, experimentando da verdade, pudessem viver uma vida liberta dessa religiosidade que não tem parte com Deus. Amém, queridos? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Tá? Acho que está ali, Jack. Em cima da blusa aqui, ó. Não? Então, não sei. Vamos lá, meus irmãos. Todo mundo junto, atentos para que a gente não perca o foco, né? Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre igreja reformada sempre se reformando, né? Um tema desafiador. E eu quero convidar vocês, então, a abrirem comigo a sua Bíblia, lá em 2º livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Josias, o rei Josias. Enquanto os irmãos abrem, amados, eu gostaria de citar os 5 pontos, né, que são, assim, os 5 pontos que fundamentam a reforma protestante. A reforma protestante, ela vai, então, ser fundamentada nesses 5 pontos teológicos que são necessários para o nosso entendimento. Ou seja, esses pontos são somente Cristo, ou seja, né, ao falarmos de somente Cristo, somente por meio de Cristo nós temos salvação e por mais ninguém. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único caminho. Jesus é o único que pode nos levar para a eternidade. Jesus é o único que pode resgatar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Depois, o segundo ponto da reforma protestante, somente a graça. A única forma de nós alcançarmos a eternidade é por meio da graça, né? Nós somos salvos pela graça. Diz a palavra de Deus, Efésios 2:8, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Depois, a fé, nesse mesmo texto fala, somos salvos pela graça, mediante a fé. Mediante a fé. A fé é o único elemento, não há outro, não é? Não é a fé mais algum rito, não é a fé mais algum outro pacto, não é a fé mais algum sacrifício. Não, é somente a fé. É somente a fé. Por meio da fé que nós nos apropriamos da realidade da graça. E depois, somente as Escrituras. Nenhum outro documento, nenhum outro registro histórico tem valor para nós como palavra de Deus, senão tão somente a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que nós recebemos e a compreendemos como sendo a verdade. O Senhor Jesus, em certa ocasião, disse assim, olha, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, a palavra de Deus é a única instrução que nos é de fato necessária. E que mais? Por último, somente a Deus seja a glória. Então, em cima desses 5 pontos, né, por que somente a Deus seja a glória? Lá em Romanos, capítulo 11, 36, nós sabemos que diz a palavra de Deus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas eternamente. Amém. Glória a Deus, é tudo para Ele, é tudo para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, com estas coisas no coração, vamos falar um pouco de reforma. Alguém fala assim, mas pastor, hoje nós vamos falar sobre reforma por causa do dia da reforma, né? E será que a gente precisa reformar alguma coisa na nossa vida? Vamos olhar um pouco esse texto para a gente saber se precisa ou não, tá?
Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 22. Agora sim, né? Todo mundo comigo aí? Amém, meus irmãos? Então, vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, e meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Amém. Até aqui. Que texto maravilhoso este, amados. O texto que conta um pouco, não é, desse momento vivido pelo rei Josias. Eu gostaria de destacar algumas coisas para a nossa reflexão. A primeira coisa, amados, é que havia uma realidade naquele momento. O templo estava completamente abandonado.
Havia quase 200 anos que o templo de Israel, o templo de Jerusalém, havia sido abandonado pelos sacerdotes, pelo povo, pelos reis. Por que que um templo acaba por ser abandonado? O fato é que o templo é uma representação da presença e do culto a Deus. Quando o templo é abandonado, significa que o povo se enveredou por caminhos distantes daqueles que são os caminhos de Deus. O povo deixou de estar na presença de Deus. O povo deixou de cultuar a Deus para cultuar a outras coisas. E o texto nos fala que, na verdade, o povo então, não é? Ali ele vai dizer o seguinte, perdão, irmãos, eu me perdi aqui, não é comum. Diz assim, versículo 16: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os meus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, o que o povo estava fazendo? Por que o templo estava abandonado? O templo estava abandonado porque o povo estava, na verdade, deixando o Senhor e queimando incenso para outros deuses. É disso que se trata, não é? Então, o povo havia se afastado do Senhor, o povo havia entrado por um caminho distante do Senhor, e esse distanciamento do Senhor, ele está em conformidade com aquilo que vem denunciar o profeta Jeremias. Veja, o profeta Jeremias, ele vai dizer: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ora, do que Jeremias então está falando e que está intimamente ligado com este momento vivido pelo rei Josias? Ora, o povo, ao invés de cultuar o seu Deus, estava com o coração inclinado ao culto a outras divindades. Amados, todas as vezes que o povo se distancia da verdade, todas as vezes que o povo se distancia da palavra de Deus, todas as vezes que Deus deixa de ser o centro da nossa vida, rapidamente o ser humano, ele trata de colocar outra divindade no lugar. A idolatria, ela é algo que surge no coração do ser humano por conta da incredulidade. Quando nós nos afastamos do querer de Deus, nós passamos a adorar, nós passamos a idolatrar, nós passamos a colocar coisas que deveriam ser ocupadas tão somente por Cristo Jesus. A reforma protestante trata destas coisas. E os nossos dias é um desafio urgente para a igreja que nós entendamos isso como uma verdade na nossa vida. Meus amados, o que nós estamos aqui querendo mostrar para os irmãos a partir da experiência de Josias é que o templo, amados, ele precisa ser compreendido à luz do Evangelho. E o Evangelho nos mostra que nós somos o templo do Senhor. O Evangelho nos mostra que o nosso coração é o altar do Senhor. O Evangelho nos mostra que nós somos o lugar onde Deus habita, que Deus nos fez para que fôssemos habitação dEle. E, portanto, como templo do Senhor, é necessário que, em primeiro lugar na nossa vida, esteja Jesus. Jesus precisa ser o primeiro. Jesus precisa ser aquele que ocupa a primazia em todas as coisas na nossa vida. Veja, queridos, lá atrás, há 500 anos, quando a reforma protestante aconteceu, ela aconteceu porque a religiosidade engoliu as pessoas, desviou as pessoas da verdade, fez com que as pessoas caminhassem por caminhos ermos. E a palavra de Deus nos exorta nessa noite para dizer assim: meus filhos amados, é importante que nós nos voltemos para a palavra do Senhor e nos voltemos para o Senhor da palavra. Olha que interessante, né? Então, quando esse povo se vê nessa condição, nós vemos a partir do versículo 8 o seguinte, olha: então disse o sumo sacerdote ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Como é interessante isso, né? O livro da lei estava perdido, por isso que agora ele foi encontrado. Por que o livro da lei estava perdido, amados?
Amados, em nome de Jesus, prestem atenção nessa verdade hoje. Eu queria que essa mensagem entrasse no seu coração e você se alegrasse no Senhor. Eu queria que essa mensagem entrasse no seu coração e você pudesse dizer: meu Deus, eu preciso mais do Senhor e eu quero mais de Ti na minha vida. Senhor, eu quero que essa mensagem seja verdade na minha vida, para que eu possa Te servir com todo o meu ser, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Amados, prestem atenção, por que a palavra de Deus estava perdida na casa do Senhor? Ela estava entulhada, ela estava provavelmente debaixo de alguma coisa, guardada em algum vaso escondido. Mas o único lugar que ela não estava, era no lugar onde ela deveria estar, porque ela estava completamente abandonada. Percebe? A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 119:11, escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. E muitas vezes essa palavra que está escondida no nosso coração, ela está entulhada, queridos, de coisas e preocupações que estão por cima dela. E então nós já não somos mais capazes de crer. E então nós já não somos capazes de perceber a verdade. E então nós não somos capazes de discernir Jesus. E então parece que tudo que diz respeito à palavra de Deus se torna uma espécie de ritualismo frio na nossa vida. E nós não compreendemos que Cristo vai muito além de ritualismos frios. Ele é uma pessoa com quem nós precisamos nos relacionar. E o altar, queridos, a palavra, o lugar onde a palavra deve ser lida, onde a palavra deve ser proclamada, ele está entulhado de coisas, entulhado de preocupações, entulhado de amarguras, entulhado de questões que nós levantamos e que nada tem a ver com a vontade de Deus. Por isso nós somos uma igreja que precisa se reformar. Por isso que nós somos uma igreja que precisa novamente voltar para a palavra, amados. Nunca é tarde para isso e nunca é demais isso, não é? Vocês acham que é demais nos voltarmos para a palavra de Deus? Amados, não é demais. O profeta Jeremias, ele vai dizer assim: olha, perguntai pelas veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam voltar a viver como se vivia no passado. Preste atenção, a reforma, queridos, reformar tem a ver em dar aquilo que está deteriorado pelo tempo, deteriorado pelas situações, aquele formato que se tinha no começo. Em outras palavras, a reforma é um termo apropriado para nós, porque nós reformamos aquilo que um dia foi e já não é mais. E o que foi e já não é mais? Queridos, a gente entende, à luz da palavra de Deus, que um dia a igreja viveu uma experiência de reino que é necessário ser resgatada. A igreja precisa viver uma experiência de reino que precisa ser vivida e experimentada por nós. Nós precisamos tirar o entulho que está sobre os nossos corações e deixar que a vida que a palavra de Deus promove flua de nós, queridos, para que se cumpra em nós o que diz a própria palavra. A palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluem rios de água viva. Mas se no meu interior há entulho, se no meu interior há coisas, se no meu interior há coisas que estão impedindo esse fluir, essas coisas nunca serão realidade. E o Senhor hoje está nos chamando para viver essa experiência. É preciso tirar essas coisas, é preciso reformar, é preciso tomar uma atitude. Veja, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi mexer com a casa. Sabe, amados, as coisas não acontecem da noite para o dia. Não é assim um estalar de dedos. Não é um passe de mágica. Nós esperamos muitas vezes que as coisas sejam um pirlim-pim-pim. Olha, fique pronto e acabou. Você está completamente longe e de repente agora já está tudo certo. As coisas não são assim. O templo ele começou a ser mexido. Sabe quando que o templo começa a ser mexido? Quando nós começamos a dar lugar ao entendimento de que é necessário mudar as atitudes, mudar os nossos posicionamentos. Eu preciso mudar de atitude, porque de repente eu reconheço, eu falo assim, olha, eu tenho, em algum lugar lá dentro está a palavra, em algum lugar lá dentro está o fogo, em algum lugar lá dentro está o chamado, em algum lugar lá dentro tem algo da parte de Deus que precisa vir para fora. No entanto, estou entulhado. E aí eu tomo consciência, é preciso mudar. Só que se eu não tomar atitudes para a mudança, eu vou continuar a ser um templo decadente. As minhas atitudes são determinantes para que as coisas mudem. E alguém pode falar assim, mas pastor, eles mexeram com as paredes, tinha a ver com as coisas externas. Sim, começa por aí. Às vezes, queridos, as pequenas atitudes é que vão promover em nós grandes mudanças. Porque veja, na medida em que nós vamos mudando as nossas atitudes, nós vamos
retomando um posicionamento de fé. A gente precisa acreditar no processo que parte de Deus. O Senhor cuida de nós no dia a dia, é ou não é? O Senhor cuida de nós todos os dias. O Senhor vai cuidando de nós. E se nós nos dispusermos, amados, nós vamos viver coisas maravilhosas da parte de Deus. O que aconteceu com Josias? Josias, ele estava em meio a uma geração decadente. O pai de Josias, o avô de Josias foram homens cruéis. Homens que abandonaram o Senhor, que cultuaram Baal, colocaram na porta da entrada do templo os postes ídolos, cultuavam Baal dentro do templo que era do Senhor. O que isso tem a ver conosco, irmãos? O que isso tem a ver conosco? Quando os nossos corações deixam de adorar a Cristo, quando os nossos corações deixam de se voltar para o Senhor e tê-lo como a primeira coisa, a coisa mais importante da nossa vida, então nós estabelecemos outros ídolos. Qual ídolo nós temos tido no nosso coração? Qual é o ídolo do nosso coração? O que é a primeira coisa que te vem à mente quando você está passando por uma dificuldade? Você busca o Senhor? Você entende que a sua vida é para servi-lo o tempo todo? Você entende que no seu trabalho você está ali para glorificar a Deus? Você entende que as suas preocupações muitas vezes não têm o menor sentido, porque Deus tem cuidado de você, meu irmão? Você entende que Deus é zeloso da tua vida, que Ele é teu Pai, que Ele te ama? Você percebe isso como uma verdade? Porque muitas vezes nós nos esquecemos, meus irmãos. E aí, quando nós começamos a nos esquecer dessas verdades, a gente se afasta da palavra, e os entulhos chegam. E os entulhos vão chegando, e a gente vai enfraquecendo, e a gente vai minando, e a gente vai encurvando, e a gente vai abaixando, e de repente nós estamos completamente rendidos diante de tudo aquilo que se amontoou em cima de nós. As preocupações, os problemas, as questões, são tantas coisas, e a gente esfria completamente. E Josias, diante daquela realidade, ao ouvir o livro da lei, então ele toma uma atitude. A primeira coisa que ele faz, ele rasga as vestes, ele fala assim: olha, vamos consultar o Senhor a respeito de nós, porque os nossos pais pecaram, os nossos pais fizeram o que era mal. O que vai ser da gente agora? E aí a profetisa traz a palavra: olha, virá um grande mal sobre você, sobre a terra, mas porque o rei, ele se enterneceu no seu coração, então esse mal não vai vir sobre ele. Veja, amados, Deus, no seu coração, ouviu a voz do rei, percebeu o coração do rei, o arrependimento do rei, o desejo do rei de ter uma vida completamente diferente da que ele havia herdado dos seus pais, e o Senhor então começa um processo de restauração. Aonde estava a restauração maior? A restauração maior não estava no templo, a restauração maior estava acontecendo no coração das pessoas. A restauração maior não estava na estrutura religiosa, a restauração maior estava acontecendo no coração do rei e daqueles que estavam em volta do templo, no próprio sacerdote, nos profetas. Não é assim? É disso que esse texto trata, é isso que esse texto está mostrando, amados. Veja, hoje é um dia em que nós devemos refletir, meus irmãos. Eu preciso mais de Jesus na minha vida. Eu não posso aceitar a realidade de que a minha vida está sendo completamente destruída pelas coisas do meu tempo, não é? Quem de vocês se sente assim? Quem de vocês se sente assim, amados? Nós não devemos permitir que isso seja uma realidade. Quando Jesus entra na nossa vida, nós somos transformados e a nossa vida ela é repleta de alegria. E o tempo vai passando, amados. Quando o templo foi consagrado a Deus, lá, quando Salomão o edificou, o templo foi consagrado com um propósito: ser luz para as nações. Os irmãos sabem disso? O templo foi consagrado com um propósito, para que naquele lugar o culto ao Senhor fosse prestado. O que aconteceu com o templo? O templo foi abandonado e no lugar onde deveria se prestar culto a Deus, cultuavam-se outros deuses, outras divindades. Essa história diz respeito a nós, seres humanos. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida se enche de alegria, o nosso coração transborda, nós estamos felizes, radiantes, nós queremos falar de Jesus para todas as pessoas que estão próximas de nós, nós não nos envergonhamos, nós temos disposição plena para fazer, mas tão logo o tempo começa a passar, a gente vai se enfraquecendo,
a gente vai se entristecendo, a gente vai se abatendo, e essa disposição deixa de ser, essa disposição deixa de existir, essa disposição começa a desaparecer da nossa vida. E a grande questão é que, como disse o sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor, é necessário que nós tenhamos novamente um encontro com a verdade, com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, e possamos retomar a nossa vida a serviço do Senhor. Porque do contrário, queridos, a vida vai passar, a geração vai passar, a igreja vai passar, todos nós passaremos, e os nossos filhos talvez venham a dizer: puxa, os meus pais não foram fiéis ao Senhor, e nós precisamos mudar a nossa conduta. Sabe uma coisa? A gente tem uma dificuldade enorme, irmãos, de enxergar isso em nós. A gente tem facilidade de perceber isso fora, mas a gente tem dificuldade de enxergar isso dentro. A gente tem facilidade para perceber quando alguém parece estar indo fraquejando na fé, quando alguém parece estar caminhando com alguma dificuldade, mas nós temos dificuldade de enxergar quando isso é uma verdade dentro de nós. Hoje o Senhor está nos chamando, hoje o Senhor está nos chamando aqui, amém, queridos? O Senhor está nos chamando, meus irmãos, para nos voltarmos para Ele. É tempo de se voltar para Jesus, é tempo de resgatar essa fé, é tempo de tirar os entulhos do coração, é tempo de se voltar para a palavra, amados, é tempo. Deus tem grandes coisas. Olha que como é bonito aqui, né? Olha só, versículo 19 ele fala: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. O Senhor está pronto a ouvir o clamor do nosso coração. O Senhor está pronto para ouvir o nosso arrependimento. O Senhor está pronto para promover em nós mudança. O Senhor está pronto, amados. Se nós entendemos que está tudo bem, às vezes está tudo caindo aos pedaços. A realidade é essa. Mas a gente se deixa enganar. A gente se deixa enganar. A gente fala assim: não, está tudo bem. Não é? Não, está tudo bem na minha vida. Está tudo jóia. Eu sou a mesma pessoa que eu era quando me converti a Cristo. Eu tenho o mesmo vigor, eu tenho o mesmo ânimo, eu tenho a mesma alegria. E a gente se deixa enganar com essa verdade, quando isso deveria ser de fato verdade, né? Então hoje o Senhor está nos falando assim: volte-se para mim, volte para o primeiro amor, meu filho, volte para a minha presença, volte para que eu possa revelar para você o meu querer, volte para mim. Deixa essas coisas que tanto te preocupam, tira esses entulhos do teu coração, olha para a minha palavra que é fonte de vida para a sua vida. A minha palavra vai te conduzir em vitória, a minha palavra vai te conduzir em triunfo, a minha palavra vai te fazer perceber coisas grandes, você vai viver coisas maravilhosas da minha parte. Volte-se para mim, filho, volte-se para mim, volte-se hoje, não é? Vocês já imaginaram, queridos, o coração de Deus? Quando ele usa o profeta Jeremias para dizer ao povo: o meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Do que o Senhor estava falando a Jeremias? Ele estava dizendo o seguinte, assim: olha, eu sou a fonte de todo bem, eu sou tudo aquilo que vocês precisam, e vocês me deixaram e foram cavar buraco, achando que isso era suficiente. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, quantas vezes vocês estão confiando na força do seu braço? Quantas vezes vocês estão acreditando que aquilo que vocês fazem é que é importante? Quantas vezes vocês estão achando que aquilo que vocês realizam pela força do seu próprio poder é que tem valor? Quando, na verdade, o grande valor sou eu mesmo. Eu sou o Deus de todo valor, eu sou o manancial das águas vivas, sou eu que tenho vida para te dar. Sou eu que tenho vida, eu sou a fonte da vida, não é? Que tremenda essa exortação, meus irmãos. É tempo de nós nos voltarmos para o manancial das águas vivas, deixar as cisternas rotas. Você tem alguma cisterna? Fala: pastor, eu não consigo localizar, eu não consigo entender isso não está claro para a minha vida. Irmão, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus, deve ser tirado. É uma cisterna, não é? Às vezes a gente tem tanta confiança.
Olha, eu confio plenamente que através do meu trabalho eu vou ser vencedor. Confie diferente, irmão. Confie plenamente que em Cristo Jesus, que te abençoa no seu trabalho, o Senhor te faz vencedor. Creia diferente. Isso é deixar a cisterna. A cisterna é quando a sua esperança, a sua confiança está naquela coisa errada. Eu confio plenamente que o meu casamento vai me fazer feliz. Não, querido, não confie plenamente que o seu casamento vai te fazer feliz. Confie plenamente que o Deus que uniu você ao seu cônjuge, Ele estando no relacionamento de vocês, Ele vai conduzi-los de maneira que vocês façam um ao outro feliz, e vocês vivam dentro da vontade de Deus, e vocês vão viver coisas maravilhosas. Não é? É onde nós colocamos o nosso coração, meus irmãos, é disso que se trata. Reformar é voltar-se para o principal. Reformar é voltar para aquilo que é o centro. É isso. É se deixar levar pela voz do Espírito. O que a voz do Espírito tem falado ao teu coração? Vem, filho. E o que nós estamos respondendo para Deus? O que você está respondendo quando Deus te chama? Vem. Deus está te chamando. Vem, filho. Confie em mim. Depende de mim. Se volte para mim. Creia na minha palavra. Tudo que está escrito ali diz respeito à sua vida. Tudo que está escrito ali, as promessas, todas elas diz respeito a você. E todas elas têm o meu sim, o meu amém. Tudo que diz ali é para você, filho. Tem a ver com você. Claro, o centro da palavra de Deus, o motivo da palavra de Deus, a razão da palavra de Deus é o próprio Deus. Mas o próprio Deus, que é um Deus de graça e de amor, e é um Deus que vem ao nosso encontro, Ele vem com essa palavra para nos alimentar e nos fortalecer e fazer perceber que Ele tem vida para nos dar, irmãos. A vida, e vida em abundância. Uma casa entulhada, uma casa cheia de escombros, uma casa toda desengonçada, um lugar inabitável, não é lugar para a presença do Espírito de Deus. Muitas vezes nosso coração está assim, e Deus está nos chamando, vamos tirar os entulhos. Qual entulho está apertando o teu coração hoje? É o pecado? Irmão, se arrepende dos seus pecados hoje. Ah, pastor, eu cometi uma coisa que aperta o meu coração, é muito peso para eu carregar. É mesmo. Mas a Bíblia fala que se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é fiel, Ele está pronto para nos perdoar. Tira isso de cima do seu coração. Tira de sobre você esse fardo. Permita que aquilo que hoje talvez está escondido venha à luz e que a verdade do Senhor brilhe na sua vida. Sabe, amados, a grande chave da vida cristã, eu falo que para talvez alguns versículos a gente devia todo mundo saber de cor. Um deles é Provérbios 4:18. Provérbios 4:18 diz respeito à nossa caminhada com Jesus. Sabe o que fala Provérbios 4:18? Provérbios 4:18 diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós estamos, segundos antes, em densas trevas. Quando a luz da aurora rompe a escuridão, é o nosso momento de conversão. Mas tão logo nós passamos a caminhar com Jesus, o sol vai se levantando até que se faz dia perfeito, e nós temos entendimento de quem Ele é para nós e o que Ele significa na nossa vida. Percebem? O que acontece é que nós, no romper da aurora, nos alegramos demasiadamente e nos enfiamos na primeira caverna, querendo nos proteger, querendo se esquivar da luz do sol, querendo se esquivar do brilho da luz da justiça de Deus. E ali a gente vai se colocando pesos e pesos e cargas e cargas e cargas, e a vida fica difícil, irmãos. E Jesus, Ele nos chama para uma vida leve. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Eu tenho alívio para você, eu não tenho mais peso. O que eu te convido é para que você conheça a palavra, e a palavra não é um livro simplesmente, a palavra é uma pessoa. A palavra de Deus nos fala que a palavra, no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra é Cristo.
Quando a palavra está viva e está brilhando nos nossos corações, amados, então nós conseguimos viver a plenitude da vida que Deus tem para nós hoje. É preciso tirar os entulhos, é preciso remover o que não está bom, é preciso que a gente tome atitudes, comecemos com pequenas atitudes. Vamos mudar, queridos, vamos priorizar o que tem prioridade, vamos valorizar o que tem valor de verdade. Redundante, né? Mas é assim mesmo. Porque na prática a gente faz o contrário. A gente prioriza o que não tem valor e valoriza o que não tem significado nenhum. A palavra de Deus fala que a gente não deve se embaraçar, meus irmãos, com as coisas desse tempo, deste mundo. E às vezes a gente está embaraçado nessas coisas. Eu não estou aqui, queridos, entendam, por favor, em nome de Jesus, eu não estou falando contra o trabalho, não é isso. O que eu estou falando é que no trabalho nós precisamos amar a Deus e servir a Deus com aquilo que nós fazemos, de tal maneira que o nosso trabalho não venha nos escravizar. Eu não estou aqui falando que a gente deve, então, ter uma vida completamente com qualquer impossibilidade de vida conjugal, né? Afinal, o meu cônjuge me atrapalha. Né? Não, é dentro da nossa vida conjugal, incluir Jesus, permitir que a luz de Jesus brilhe, para que a gente seja um casal que vive plenamente, um para o outro e ambos para Deus. Na nossa vida familiar, os nossos filhos, eles devem ter o seu lugar, mas eles devem entender que na nossa família reina Cristo, de forma que eles são importantes, mas mais importantes do que eles é Jesus para todos nós. Entendem, irmãos? Eu creio que se nós vivermos essa verdade, queridos, a gente vai caminhar bem, né? Veja, eu não falei de reformar, tendo em vista as coisas que estão fora. Esse é um tema bom de falar, mas eu não quero falar do que está fora, irmãos. É necessário reformar dentro, não é? É necessário reformar aqui. É necessário reformar primeiro eu, primeiro você. Se nós reformarmos os nossos corações, irmãos, quando a gente tira, para pensar, eu tiro as pedras do meu coração, o meu coração com o meu irmão, fica fácil da gente construir uma ponte. É ou não é? Eu ancoro uma ponte no meu coração e ligo ao coração dos meus irmãos. Eu não tenho entulho que atrapalhe esse processo. Quem vier até mim não vai chegar capotando em cima das pedras, se machucando nas coisas ruins que estão dentro de mim. Quem vier até mim vai ter acesso livre, porque o meu coração ele é sinalizador, ele é como um farol, porque brilha uma luz, e essa luz é Jesus. E aí a gente começa a estabelecer e viver coisas realmente maravilhosas, irmãos. É necessário se voltar para a palavra. O reino de Deus é um reino de amigos, o reino de Deus é um reino onde os filhos de Deus são pacificadores, o reino de Deus é um reino onde nós vivemos as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, com liberdade, sem nenhum peso, sem nenhum fardo, sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação, até porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Deus, para aqueles que estão em Cristo, não é? Não há condenação, o diabo não pode nos acusar, ele até tenta, mas ele não pode, a acusação dele não tem fundamento mais. Quando ele tenta nos acusar, ele volta para o escrito de dívida que está encravado na cruz. Pum! Jesus pregou lá, todo o escrito de dívida. E ele expôs ao vitupério, todo o principado e potestade, tudo que era culpa que o diabo tenta colocar sobre a nossa vida. Jesus, pelo seu sangue, mostra para ele, está perdoado. Percebem, irmãos? É necessário nos voltarmos para a palavra de Deus e resgatarmos essa verdade, tirarmos as coisas que nos afligem, tirarmos as coisas que nos preocupam, tirar as coisas que nos condenam, muitas vezes, que nos culpam, que falam alto do nosso coração. Tira isso. Jesus ama você. Feche seus olhos, irmão, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz. E nós estamos, Senhor, nesse momento diante dela. Pai, esse texto do rei Josias, Senhor,
ele é um texto que fala de coisas tão importantes, que nos ensina que é necessário mudar. É necessário que não permitamos que o templo de Deus fique abandonado e seja instrumento de culto para deuses estranhos. Nós somos teus filhos, Senhor, e somos templo do teu Espírito. Não deixa, Senhor, que na nossa fraqueza venhamos erigir altares que não somente o altar que seja para a glória e honra do teu santo nome. Nesse instante, Senhor, nesse lugar, eu não sei o que cada irmão ou cada irmã tem no coração. Eu não sei, meu Deus, o que essa palavra está mexendo com os irmãos. Uma coisa eu sei, Senhor, que se os corações forem curados, se as vidas, Senhor, derem espaço para que o Senhor venha agir, Deus, tanta coisa vai mudar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toca os corações nessa hora. Tira, Senhor, de sobre os teus filhos todo o peso de culpa. Tira de sobre os teus filhos, Senhor, todo o peso, Senhor, de tristeza, de aflições, de preocupações, de angústias, de coisas, Senhor, que abatem a alma profundamente. Tira de sobre cada um, Senhor. Ó Deus, e revela a grandeza do teu amor, para que em cada coração, Senhor, haja liberdade para te adorar, para que em cada coração, Senhor, haja, Senhor, um renovo, Senhor, na vida, Senhor, para que os teus filhos cumpram o propósito para o qual o Senhor nos tem chamado. Senhor, a tua graça nos conduz a vivermos plenamente dentro do teu propósito. Por isso nos leva a viver os teus propósitos. Não nos deixa, Senhor, distanciar o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, que os nossos corações, ó Deus, sejam entulhados pelas coisas, pelos prazeres deste tempo, mas que nós possamos receber do Senhor toda orientação, toda direção, Senhor, e assim vivermos para glorificá-lo, Senhor. Porque como nós sabemos, Senhor, tudo é para o Senhor, porque todas as coisas pertencem ao Senhor, nós somos teu povo, somos propriedade exclusiva do Senhor. Muito obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, cura, Senhor, corações feridos nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Cura, Senhor, vidas, Senhor, que estão abatidas, cansadas, sobrecarregadas. Recebe, Senhor, este que vem à tua presença. Recebe esta vida, Senhor, nos teus braços. Mostra, Senhor, que ainda há esperança. Mostra, Senhor, que ainda há vida. Ó Deus, não deixa, Senhor, essa vida acreditar que a vida, ó Deus, como está sendo vivida hoje e que está ruim, é assim mesmo. Não, o Senhor tem planos de paz e não planos de mal. O Senhor tem coisas grandes, Senhor, a revelar para nós. Ó Senhor, nos leva novamente ao manancial das tuas águas. Que toda cisterna, Senhor, seja aterrada. Que toda cisterna, Senhor, seja desligada, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos mergulhar nas tuas águas, nas águas da tua vida, Senhor, e experimentarmos profundamente de tudo quanto o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha só. Eu creio que essa mensagem, ela ficou meio quebrada. Ela não seguiu uma lógica ou como a gente havia se preparado para que ela fosse. E Deus sabe os motivos. Uma coisa eu sei. Se o teu coração agora, você sente paz no Senhor, né? Querido, toma posse da sua bênção, toma posse desse momento e fala assim, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero viver uma nova vida, eu quero mudar minhas atitudes. Eu quero mudar, eu quero te servir com alegria. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia muito especial para nós e eu queria, assim, antes da gente encerrar o culto, né, partir para um momento que é singular na nossa vida. É um momento precioso, um momento de batismo. E eu gostaria de pedir que avisassem as crianças, que todo mundo participasse desse momento, sem exceção, né? Que as crianças pudessem estar aqui, todo mundo prestigiando, porque é realmente um momento especial. Nós vamos hoje proceder ao batismo de um bebê, de uma bebê.
a nossa igreja batiza também crianças, né? Fala assim, mas por que, pastor, que essa igreja batiza crianças? Nós cremos, amados, nós cremos que há um só povo de Deus, um só povo, que a história da salvação começa em Abraão. A história da salvação começa lá em Abraão. Abraão foi chamado por Deus para ser uma grande nação, e o descendente de Abraão, através do descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas. Né? Todas as nações da terra seriam benditas. O descendente de Abraão é Cristo. E porque nós cremos que Jesus é o Senhor, nós cremos que Jesus é o descendente de Abraão, e, portanto, todos quantos creem em Cristo são feitos descendentes de Abraão, ou seja, são crentes como o crente Abraão, então nós assumimos que o batismo, conforme Colossenses capítulo 2, ele é o sinal da aliança hoje. Então alguém pode dizer assim, mas pastor, para ser batizado não precisa crer? É claro que sim, né? E a criança, ela crê? Se a criança é filha de crente, a criança não precisa crer, se os pais dela creem, né? A criança não precisa crer se os pais creem. Por quê? Porque há uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Há uma promessa da parte de Deus, né? E a promessa do Senhor, né, quando a gente lê em Atos 2,38, que diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa diz respeito a todos nós, a toda a família. E por isso a família toda, sem exceção, ela é incluída na graça. Ela é incluída na igreja. Não há separação. As crianças são bem-vindas no colo de Jesus, né? Então, por isso, nós batizamos as crianças. Entendem, irmãos? Eu sei que no Brasil, algumas igrejas, ou a maior parte das igrejas, né, a grande maioria, em volume de pessoas, que são provenientes do pentecostalismo, né, e dos batistas, por exemplo, as igrejas batizam somente quando se chega numa determinada idade. Nós não cremos assim. Nós cremos que as crianças são batizadas para serem incluídas, né, no pacto da graça. E Deus é bom. Então, hoje, nós temos uma família, eu gostaria de chamá-los aqui, o Murilo, a Joyce, o Brian, e a batizanda, a Emily, e também os avós, né, que estão conosco, o Quaresma, a Sandra, toda a família para que venham à frente. É um momento especial. Glória a Deus, amados. Hoje chegou o dia da mana, né? Chegou o dia da mana, né, Brian? Irmãos, vamos fazer assim, ó. Podem chegar mais para cá, sim, vocês todos? Podem vir? Assim a gente não fica escondido aí. Tá pegando todo mundo aqui? Tá? Que bom. Que momento gostoso, né? Glória a Deus. Então, a gente está aqui muito feliz por poder receber a família toda, né? Imagina um orgulho no coração do Quaresma e da Sandra, né? Por ver as gerações chegando, né? Os filhos abençoados no Senhor e agora também os netos. Isso é motivo de festa e de alegria, né? Ver os filhos e os netos no Senhor. Glória a Deus por isso. Amados, quando nós batizamos crianças, nós precisamos nos dirigir aos pais, porque os pais são os responsáveis pelas crianças. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for grande não se desviará do caminho. Os principais ensinadores da Emily são Murilo e Joyce. A responsabilidade está sobre os ombros deles a respeito da Emily e também do Brian. Eles têm o dever de caminhar com eles em Cristo, têm o dever de amar Jesus, têm o dever de servir Jesus com alegria, têm o dever de mostrar para os filhos que Jesus é verdadeiro, que Jesus é bom, que Jesus está presente no lar.
Tem o dever de mostrar para os filhos que Jesus faz parte, e é a melhor parte, é a principal parte da história deles. E por isso, por essa compreensão, eles estão aqui, não é? Então, nós queremos que eles declarem isso para a igreja, e que isso seja um memorial diante de Deus. E também depois nós vamos fazer essas perguntas aos avós e também à igreja, para que nós, queridos, os avós, mais do que todos nós, porque estão mais próximos, os avós igualmente têm essa responsabilidade, coisa que eles já vêm desenvolvendo e que já é vista na vida dos filhos, não somente do Murilo, mas também dos demais, não é? E glória a Deus por isso. Quando os pais ensinam a criança no caminho, e queridos, ensinar no caminho é caminhar com a criança no caminho. Não é dizer para a criança, vai por ali. Isso não é ensinar no caminho, isso é ensinar o caminho. Ensinar no caminho é pegar na mão e ir com ela, ensinando ela todo dia a crer em Jesus, a caminhar com Jesus, a amar Jesus. E é isso que essa família tem feito. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, nós estamos aqui rememorando estas coisas, amados, porque esse vai ser um mês com muitos batismos, para a glória de Deus, né? E a gente tem, assim, a alegria de ter aqui a Emily hoje, né, sendo apresentada ao batismo, e a gente quer mostrar, né, através da palavra e também desse momento, a toda a igreja, a importância de ligarmos a Emily ao corpo de Cristo. A Emily tem o seu lugar. A Emily é uma ovelhinha e, ao ser batizada, ela está tendo o seu lugar declarado em todo o mundo, em todas as regiões espirituais. Ela é filha do Deus vivo, ela é herdeira da promessa, ela está aliançada com o Eterno a partir desse ato. Amém, meus irmãos? Então, eu quero fazer aos pais, né, algumas perguntas, e eu preciso que vocês respondam, por favor, de forma que toda a igreja possa ouvir. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Prometem educar esta criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Sim. Agora a parte mais importante, queridos. Prometem orar por sua filha e com ela servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo e conduzi-la à participação ativa e responsável na vida da igreja? Sim. Amém. Vamos orar, queridos. Deus bendito, em nome de Jesus, há uma confissão de lábios aqui, Senhor, lançada, Senhor, às alturas, e que é acolhida na eternidade. Suplico, Senhor, nessa hora, que o Senhor venha trazer a capacitação ao Murilo e à Joyce, para que segure firme, Senhor, as mãos da Emily, e a conduza nos teus caminhos por todos os dias de suas vidas, Senhor, sendo-lhe exemplo, sendo-lhe esteio, sendo-lhe apoio, sendo-lhe amigo, Senhor, em todo o tempo, para que através da vida da Emily, Senhor, o teu santo nome venha a ser exaltado e glorificado. Abençoa, Senhor, essa família. Abençoa, Senhor, a vida da Emily. Abençoa, Senhor, para que ela seja próspera em todos os seus caminhos e cumpra cabalmente os teus propósitos para louvor e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse instante, então, eu quero me dirigir também aos avós, e eu gostaria de saber, irmãos, se a igreja tem disposição no coração, tem amor no coração, tem coragem e tem fé para poder fazer também essa declaração, porque ela é feita diante de Deus. Os irmãos e irmãs, os avós, se comprometem
com todo zelo, vivência, a encaminhar naquilo que lhes é possível, dentro daquilo que é possível à igreja, encaminhar a Emily na leitura das Escrituras e no conhecimento de Jesus Cristo? Sim? Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de uma declaração importantíssima. Nós somos coparticipantes. Em primeiro lugar, os pais, os avós e depois a igreja, na condução da pequena Emily nos caminhos do Senhor, para que ela cresça e frutifique e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém, amados? Então nós vamos batizá-la e ela será recebida na videira, no corpo de Cristo, como ovelhinha do Senhor, bendita do Senhor, para a glória de Deus e para todos sempre, em nome de Jesus. Olha que bonito que nós adquirimos agora, amados. A Emily vai ser a primeira a ser batizada, né? Assim. Eu gostaria... Isso, acho que a gente fica aqui mesmo. Acho que vai dar certo. Só segura aqui para mim. Segura aqui para mim. Esse é um momento tão aguardado, né? Então, em nome do Senhor Jesus e diante da igreja como testemunha, diante dos avós, dos pais e, acima de tudo, diante de Deus, nós queremos cumprir com o mandamento do Senhor. O Senhor nos enviou para que nós pregássemos o Evangelho, fizéssemos discípulos e batizássemos. A Emily é uma adoradora, ela já é uma adoradora. Da boca dos pequeninos e das crianças que são amamentadas, o Senhor tira o perfeito louvor. A Emily é uma adoradora e ela passa, desde já, a ser discípula de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos batizá-la. Emily, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar por ela. Deus Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de um ato, Pai, que vai reverberar na eternidade. Ó Senhor, Tu és o grande batizador, porque nós fomos chamados, Senhor, para sermos Teus servos e obedecermos ao Teu santo querer. E aqui estamos batizando a Emily, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E te pedimos que o fogo, Senhor, do Teu Espírito, ó Deus, que sela o coração, cele a vida agora, Senhor, da Emily, e que ela cresça nos Teus caminhos, e que ela testemunhe nos quatro cantos da terra, que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, e que ela viva para o louvor da sua glória, ó Deus, e que as gerações da Emily sejam gerações benditas até a sua vinda, Senhor, e que assim seja completa a alegria, Senhor, dos pais, dos avós, dos irmãos, da igreja, Senhor, que testemunha esse ato para louvor da sua glória, Pai. Nós abençoamos a Emily no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Que linda, tá vendo, irmãos? Olha só. Que coisa linda, né? Deus é bom. Glória a Deus. Parabéns, meus irmãos. Os irmãos gostariam de orar, de dar uma palavra, dizer uma palavra à igreja? Quer, meu irmão? Faça isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É impossível estar diante da casa do Senhor, a igreja de Jesus, diante do pastor desta igreja, da presença dos meus filhos, e não revelar para vocês
que vale a pena. Vale a pena. Eu vendo essa imagem aqui, eu lembro do Murilo deitado num pequeno colchonete, nós tocando na igreja, nós fazendo algumas atividades. E aí, pastor, o que eu sempre creio, eu sempre entendi, não adianta ensinar o caminho, tem que estar no caminho com os filhos, tem que estar no caminho com a criança, de mão dada. Está aí o Murilo, vocês conhecem a Mônica, vocês conhecem a Sibeli também, nem todos conhecem, mas foram criados. Está ali o irmão Valmor e a sua esposa, que conheceram minha família lá na igreja, né, sentados nos bancos da igreja, lá, mas todos juntos. Lembra, Murilo? Murilo queria sentar mais lá atrás, junto com os outros meninos. E eu dizia, não, filho, fica aqui. Quando terminar o culto, você pode ir mais para longe. Mas enquanto está rodando o culto, fica aqui, vamos ouvir a palavra juntos. Isso eu entendo, irmãos, que os filhos dessa geração, né, estão carentes de uma verdade, de uma palavra bem verdadeira, como essa que nós ouvimos, que temos que reconstruir coisas que já passaram. Temos que levar nossos filhos, nossas crianças, à igreja para aprender a palavra de Deus, para amar a palavra de Deus. E pais que estão aqui, vocês são o único ímã que vai fazer com que eles copiem os gestos de vocês. Eu vou recordar alguma coisa aqui, rapidinho, pastor, que em minha casa, muitas vezes, eu não via meus filhos lendo a Bíblia, e também eles não me viam lendo a Bíblia. De repente, eu comecei a ter essa atitude de ler a Bíblia junto, na sala, junto com a família. Me dei por conta, alguns meses depois, que, enquanto eu lia a Bíblia na sala, meu livro estava lendo no quarto, a Sibeli estava lendo também no seu quarto, a Sandra estava lendo na cozinha, e nós estávamos com toda a família lendo a Bíblia, porque estávamos sendo ensinados, que é importante. Eles precisam ver, eles precisam estar juntos. Também adolescentes que eram meus filhos, eu os levava na escola de adolescentes. Eu os levava na reunião de jovens e participava com eles. Então, fica aqui meu recado para vocês. Querem ter filho de vocês amando a Cristo, servindo a Cristo por verdadeiro amor, levem eles, ensine. Em nome de Jesus. É com carinho, porque vale a pena. Glória a Deus. Parabéns, então, né? A família toda, parabéns à igreja. Vamos tirar uma foto junto aqui, aproveitar. Pronto? Aí? Amados, vamos ficar em pé para que os irmãos possam receber a bênção? Os irmãos podem ficar aqui mesmo. Vamos nesse instante, então, orar mais uma vez e receber a bênção do Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido, Senhor, ao coração nessa noite, mas principalmente, Senhor, por tudo aquilo que tu, Senhor, já realizou, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo dos dias, e pela esperança viva que temos de todas as coisas que o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, te agradecemos, Senhor. Pai, eu te agradeço por esta família, Senhor, pelo Murilo, a Joyce, o Brian, a Emily, Senhor, também o Quaresma, a irmã Sandra, Senhor, esta família que o Senhor separou. Obrigado, Senhor, por toda essa alegria e testemunho que hoje nós podemos contemplar
contemplar com os nossos olhos. Pai, que este seja o testemunho de cada um de nós, famílias fortes, famílias unidas, famílias que te amam, que te servem com alegria, Senhor, e que estão aliançadas contigo pelo sangue de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite, e que o Senhor nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, com alegria nos nossos corações. Ó Senhor, nos fortalece, Senhor, ao longo dessa semana, fala conosco. Ó Deus, nos ajuda a tirar aqueles entulhos que estão ali, como foi falado na palavra. Nos ajuda, Senhor, a experimentarmos mais da Tua palavra e, acima de tudo, a experimentar de Ti, Senhor, porque Tu és o Deus da palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção, meus irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém, 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 meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Queridos, não vão embora ainda, nós temos um brigadeirinho ali que está sendo oferecido na cantina dos jovens. Esse brigadeiro é para ajudar numa viagem que nós vamos ter com os jovens, um retiro, tá bom? Então participe, prestigie, apoie, ajude, para que os nossos jovens possam ir com recursos aí participar do retiro, tá legal? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.